Olá pessoal, eu sou o Dr. Jofferman e esta é mais uma videoaula para vocês. Lembrando que no canto inferior direito vocês podem acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Se vocês gostarem da aula, não esqueça de deixar a sua curtida, se inscreva no nosso canal e segue a gente lá na página do Instagram, ok? Hoje a nossa aula é sobre neurogeneralidades. Para começar, o que nós temos que ter em mente é que nas generalidades neurológicas nós temos que entender a definição de algumas coisas e apenas nos localizarmos nos órgãos que são classificados como órgãos do sistema nervoso central e órgãos do sistema nervoso periférico. É muito simples, pessoal. Não coloca na cabeça de vocês que só porque é neuro vai ser muito difícil, tá bom? Então, vamos começar lá. O sistema nervoso, ele vai ser dividido em duas partes. Num sistema nervoso central e em um sistema nervoso periférico, ok? Bom, o sistema nervoso periférico, ele é conformado pelos nervos raquídeos e por gânglios periféricos. Na sua generalidade, ok? Já o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinal. Porém, o encéfalo, ele vai se dividir em três partes. Nós temos o cérebro propriamente dito, o cerebelo e o tronco encefálico. Em algumas literaturas é chamado de talho encefálico, ok? Então, vamos localizar aonde que estão essas estruturas em uma das nossas imagens. Então, aqui nós conseguimos visualizar o nosso encéfalo, ok? O encéfalo nada mais é do que todas as estruturas que estão localizadas dentro da caixa craniana. Nós temos o cérebro, principalmente, o nosso cerebelo e o nosso tronco encefálico. Essas são as maiores estruturas que vão estar conformando o nosso encéfalo. E depois do forame magno, nós temos a medula espinal, continuação do tronco encefálico. E o tronco encefálico, ele vai estar dividido em três partes. A porção superior, que nós chamamos de mesencéfalo, que também é a comunicação da região supratentorial com a infratentorial. Já vou explicar para vocês o que é. Nós temos a ponte de Valório ou protuberância e o nosso bulbo ou médula oblongada, certo? Bom, por que eu disse essa questão sobre supratentorial e infratentorial, de que o nosso mesencéfalo seria a comunicação entre essas duas regiões? O nosso encéfalo, que é todas as estruturas do sistema nervoso central, que está localizado dentro da caixa craniana, é dividido por um tabique horizontal. Esse tabique aqui, ó, ok? Esse tabique que está localizado acima do nosso cerebelo é chamado de tentório ou tenda do cerebelo, tenda cerebelosa, ok? E o tentório, ele divide o encéfalo em duas regiões. Uma região supratentorial, que está acima do tentório, e infratentorial, que está abaixo. Portanto, o nosso cérebro, que é uma das estruturas que forma o encéfalo, ele está localizado na região supratentorial. E os pedúnculos cerebrais, que vão estar se comunicando com os pedúnculos cerebelosos, ok? Também são supratentoriais. E quais são os órgãos que são infratentoriais abaixo do tentório? O cerebelo e os pedúnculos cerebelosos, ok? E o nosso tronco encefálico, junto com as suas três partes, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, o mesencéfalo, ele vai estar especificamente na região infratentorial, mas é nele que nós vamos encontrar a comunicação entre os órgãos supra e infra através dos pedúnculos. O pedúnculo cerebral e o pedúnculo cerebeloso, certo? Essas são as estruturas do sistema nervoso central. Não vamos nos esquecer da medula espinal. Muitos acham que só porque ela é uma continuação do tronco encefálico depois da caixa craniana, ela já não faz parte do sistema nervoso central, mas isso está errado. A médula espinal faz parte do sistema nervoso central, certo?
Outra coisa muito importante da generalidade, da neurogeneralidade, é que no tronco encefálico nós temos o nascimento de 12 pares nervosos, ok? 12 de cada lado, direito e esquerdo, que são os pares craniais, ok? E na medula espinal nós temos a origem de 31 pares raquídeos, ok? 31 por quê? Porque nós temos 8 pares raquídeos na região cervical, 12 pares raquídeos na região torácica, 5 pares raquídeos na região lombar, 5 na região sacral e 1 na região coxígea. Somando tudo isso daí, vai dar os 31 pares de nervos raquídeos, ok? Outra coisa muito interessante é que todo o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinal, é coberto por essas estruturas fibrosas que nós chamamos de meninges. Existem 3. A pia madre, que começa com P de profunda, a aracnoide, que vai comunicar a mais profunda com a mais superficial, e a mais superficial nós chamamos de dura madre, porque ela tem que ser bem resistente, ok? Então, a mais externa é a primeira barreira de proteção do sistema nervoso central, nós chamamos de dura madre, ok? A do meio, que comunica como uma teia de aranha, nós chamamos de aracnoide, e a mais profunda é a pia madre, certo? Essas são as 3 meninges que cobrem o sistema nervoso central. Elas descem pelo forame magno, adentrando em todo o canal vertebral da coluna e cobrindo também a medula, certo? Lá no finalzinho da medula espinal, a medula vai acabar a nível de L1 e L2. A partir dali nós temos uma estrutura que nós chamamos de cono medular, ok? Vou desenhar aqui para vocês mais ou menos. Então a medula, ela vai se alongando até L1 e L2 mais ou menos e acaba, ok? Depois ela se continua com uma estrutura que nós chamamos de cono medular, certo? Aqui do cono medular é da onde saem os 10 últimos pares de nervos raquídeos. E esses 10 últimos pares, que vão nascer tudo junto nessa região, formam uma estrutura que nós chamamos de cola de cabalho, ok? Ou rabo de cavalo, e tem gente que chama de cauda de quina, certo? E toda essa estrutura é coberta pelas 3 meninges. Porém, as meninges, elas continuam descendo pelo canal vertebral e elas vão acabando de fora para dentro. Então, a primeira que acaba é a dura madre, depois a aracnoide e por final sobra a pia madre, formando uma estruturinha lá no final no canal sacral de filum terminale, certo? Opa, deixei cair. Então, voltando aqui, nós temos o sistema nervoso central coberto pelas 3 meninges, dura madre por fora, aracnoide no meio e a pia madre por dentro. Elas vão se continuar junto com a medula, cobre o cono medular e a cola de cabalho e vai terminando de fora para dentro. Primeiro acaba a dura madre, a aracnoide e termina com a pia madre formando o filum terminale. E essa estrutura fibrosa, ela se prende lá no canal sacral. É um dos meios de fixação da medula espinal, certo? Quais são os 3 principais meios de fixação da medula espinal? Primeiro, o bulbo, que é a origem da medula, é um meio de fixação. A raiz dos nervos raquídeos, quando os nervos raquídeos saem da medula e passam pelas vértebras, elas vão formando meios de fixação para a medula espinal também. E o próprio filum terminale, quando ele se prende lá no canal sacral, ele também vai ser o seu terceiro meio de fixação, certo? Espero que até aí todos vocês tenham entendido. O sistema nervoso vai se dividir em central e periférico. O central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E esses órgãos eles também vão estar divididos pelo tentório, em região supra e infratentorial. Quais são os órgãos supratentoriais? O cérebro e os pedúnculos cerebrais. Infratentorial, o cerebelo e os pedúnculos cerebelosos, mais o tronco encefálico ou talho encefálico, dependendo da literatura que você lê. Quais são os órgãos que formam o tronco encefálico? O mesencéfalo, a ponte de Valório ou protuberância e o bulbo ou médula oblongada, certo? Aqui nós temos também escrito para vocês depois, caso vocês queiram copiar,
Olha lá, a generalidade, o encéfalo é a parte do sistema nervoso central que se há contenido dentro da cavidade craniana, ok? Existe um tabique fibroso horizontal, constituído pela tenda do cerebelo, tentório, que permite distinguir duas porções, a infratentorial e a supratentorial, ok? A região lá no mesencéfalo que une a região supra com a região infratentorial, nós chamamos de istmo del encéfalo, ou istmo encefálico, ok? E o que é o tronco encefálico? É o conjunto formado de cima para baixo, pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, ou de baixo para cima, pelo bulbo, ponte e mesencéfalo, certo? Aqui nós temos a divisão do encéfalo no período embriológico, é uma classificação mais embriológica, ok? Onde nós temos o cérebro posterior, chamado de rombencéfalo, formado pelo bulbo, pela protuberância e o cerebelo, ou seja, o cerebelo e o tronco encefálico, com exceção do mesencéfalo, certo? Nós temos o cérebro médio, que esse sim é o mesencéfalo, então ele tem um nome específico no período embriológico, e o cérebro anterior, ou prosencéfalo. Essa é a parte maior, ok? Então ela vai ser dividida em duas partes. O telencéfalo, que tem formato de telefone, que é caracterizado pela corteza cerebral, pelo cérebro propriamente dito, ok? E o diencéfalo, que são as estruturas que estão no centro, ok? Do cérebro propriamente dito, que é o epitálamo, tálamo e hipotálamo. Olha aqui, ó. Então aqui é o telencéfalo e aqui é o diencéfalo, aonde vai estar localizado o tálamo, o epitálamo, o tálamo e o hipotálamo. Do hipotálamo vem a glândula hipófisis, alojada aqui na cília turca, uma estrutura muito importante que regula, né, controla o nível de secreção hormonal de todas as glândulas endócrinas do nosso corpo, certo? Essa região que a gente chama de mesencéfalo, ou cérebro médio, e essa região que nós chamamos de rombencéfalo, ou cérebro posterior, certo? Aqui nós vamos observar sobre, nós vamos classificar agora o sistema nervoso mais numa classificação histológica ou microscópica, certo? Quando vocês estudaram histologia, não existia 4 tecidos primordiais? Quais são? Nós temos o tecido epitelial, que se dividiria em revestimento e glandular. Nós temos o muscular, que se dividiria em estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Nós temos o conjuntivo, que se divide em propriamente dito e especializado. O especializado tinha ósseo, cartilaginoso, adiposo, sanguíneo, certo? E nós tínhamos o tecido nervoso, que vai se dividir em substância branca e substância gris. Como que é isso? Bom, nós já aprendemos que todas células juntas formam um tecido, os tecidos juntos formam um órgão, os órgãos juntos formam um sistema e vários sistemas diferentes formam um organismo, certo? Então, o que que acontece? Para a gente entender por que que o tecido se chama substância branca e o outro tecido se chama substância gris, nós temos que entender sobre a célula, porque o conjunto das células que forma o tecido. E quais são as células que formam o tecido nervoso? São as neuronas, ok? A neurona, também conhecida como estrutura funcional do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso em geral, é dividido em axon, que é a cauda, responsável pela transmissão do impulso nervoso, e a soma, que é a cabeça da neurona responsável por criar o impulso nervoso, ok? Então, a soma é como se fosse o sistema operacional da célula e o axon é como se fosse o sistema de envio de mensagem. Quando nós tingimos essas duas estruturas, nós percebemos que a soma, ela adquire uma coloração gris, uma coloração cinza, e o axon apresenta uma coloração mais branca, ok?
E o interessante é que as neuronas, elas se agrupam da mesma forma. Aonde tem a cabeça de uma neurona, vai ter cabeça de várias outras neuronas. E aonde tem o axon de uma neurona, vai ter o axon de várias outras neuronas. Por isso, toda uma região do órgão em questão que nós estaremos falando vai apresentar uma coloração cinza e toda uma outra porção do órgão vai apresentar uma porção branca. Olha só, num corte coronário do cérebro, nós conseguimos observar que toda a periferia do cérebro é formada por uma substância gris, mais acinzentada. E o centro do órgão é formado por uma substância branca. Isso se inverte quando nós falamos de medula espinal. Na medula espinal é a substância gris que está no centro, formando essa estrutura que nós chamamos de ate medular ou H medular. Em algumas literaturas chamam de X, ok? E na periferia nós temos a substância branca. Então um é inverso do outro. A medula em relação ao cérebro, ok? E aqui eu tenho uma imagenzinha para vocês do cérebro. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar que o cérebro ele é formado por vários giros e circunvoluções. Em uma outra aula, a gente vai estar falando sobre isso. Mas nós vamos observar que o cérebro ele é formado por uma cara inferior, ele é formado por uma cara lateral, uma vista lateral, e ele tem uma vista medial. Por que isso? Porque o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios. Existe um hemisfério direito e existe um hemisfério esquerdo. Ó, nessa imagem, nós conseguimos observar um dos hemisférios, ok? Ok? Quem vai dividir um hemisfério do outro? Um tabique fibroso sargital formado pelas meninges, chamada de os cerebral, ok? Foice cerebral. Dividindo o cérebro em dois hemisférios. E cada hemisfério vai ser formado por 5 lóbulos. Nós temos o lóbulo frontal, o parietal, o occipital, o temporal e o lóbulo da ínsula, certo? Bom, espero que todos vocês tenham entendido. Essa é a nossa aula de neurogeneralidade. Se vocês gostaram, deixe sua curtida, se inscreva no canal e siga a gente lá na nossa página do Instagram, que tem muitas novidades por aí. Até a próxima!